Alô, amigos e amigas do esporte, bom dia, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 22 de abril. Estamos de volta aqui para mais um TV News Esportes pela sua TV, hein? Abraçando aí o grande... Olha, o Barbosa Filho vai ser nosso convidado para vir aqui qualquer dia bater um papo conosco, hein? Já que já apresentou programa esportivo na época... bem lá atrás da TV Cabralha, né? Eu era pequenininho, Black, e já acompanhava o Barbosinha. Então vamos convidar para vir bater o papo aqui também, viu? Sabe muito de boa. Eu converso com ele nos bastidores e a conversa flui porque é bom você conversar com quem sabe mais do que você, porque você só tende a aprender se tiver humildade para receber. Verdade. Então, se sinta convidado qualquer dia desse. Agora tem que primeiro agendar direitinho para poder falar. Não pode ser assim, eu vou convidar aqui, fulano, não. Tem que agendar. marcar, saber como é que tá a sua agenda, vai encontrar quem, quando, onde, que horas. Fala baixo, daqui a pouco ele lá em cima ouve. Quem não entra aqui é a gente. É isso aí. Então hoje vamos estar trazendo aqui com relação à equipe do Itabuna, Grapiúna, que se preparam para o Campeonato Baiano da sua Série B. Tem muita novidade, hein? Principalmente do Grapiúna, que ontem realizou um jogo treino lá na cidade de Barro Preto contra a equipe Sub-20, e daqui a pouquinho todos os detalhes. E hoje também tem a equipe, ou seja, hoje tem também Libertadores com Flamengo em campo, também tem Sul-Americana, tudo aqui para a gente acabar trazendo a partir de agora. Black, ontem, né, daqui a pouco a gente vai falar com relação ao Bahia, que jogou ontem, encerrando aí a sua, ou seja, fechando, né, a quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e venceu no finalzinho com um gol de pênalti do Everton Ribeiro. Daqui a pouco eu quero que você faça uma análise, já que nós temos as imagens daqui a pouquinho aqui na tela, para você fazer sua análise, né, e por que o Bahia sofreu tanto para fazer um gol aos 56 minutos do segundo tempo. Então daqui a pouquinho essa análise. Vamos trazer aqui já imagens, Cássio, da equipe do Itabuna Esporte Clube, que vem treinando no CT2 lá do Vitória, se preparando para dia 30 estrear contra o Fluminense em Feira de Santana, no estádio Joia da Princesa. No elenco já se tem 29 atletas, sendo 14 da Jacuipense, 2 aqui de Itabuna, o Guilherme e o Patiego, e os demais aí, o Vitória fornecendo. Olha só lá, enquanto as imagens aparecem ali, você faz os seus comentários, ali é o trabalho já do Itabuna, visando aí a Série B do Baiano, Black. Olha, Marcelo, é um trabalho técnico, né? Um trabalho que se faz na base ainda, e é levado ao profissional como é normal que se leve, como é certo que se leve. Ali aparece uma roda de bobinho, o velho bobinho, que serve como aquecimento, serve também como entrosamento dos jogadores para com os outros, ou seja, fazer as panelas, quem se identifica mais com quem, para fazer um time unido, para virar uma família, para levar para dentro do campo a força que é tida nos bastidores, Marcelo. Ali não pode reclamar de gramado não, né, Black? À primeira vista, né? Se reclamar pode tirar a perna. É um gramado que dá condição. E se tiver gramado ruim, vai ter que jogar, Marcelo. Que não vai jogar só em tapete, vai jogar em gramados bons e alguns não tão bons. Nesse caso aí, tapete verdadeiro do Barradão, um complexo, né? Um CT de treinamentos, o Vitória dá a melhor condição para os seus atletas e para convidá-los também. Aí nesse caso, não tem porquê nem como reclamar. Óbvio que o ser humano desagradou-se de Jesus Cristo, porque a frase é essa: Jesus Cristo agradou a todos, mas nem todos agradaram-se de Jesus Cristo. Possa ser que tem quem reclame. Se não reclamar do gramado, Marcelo, vai reclamar da bola. Mas vai reclamar de alguma coisa, mas a gente sabe que é assim mesmo e vida que segue, Marcelo. O difícil vai ser depois daí, porque aí, gramadinho tranquilo, e vai pegar cada campo aí da segunda divisão, pelo amor de Deus, hein? Pega alguns campos difíceis com relação a gramado, condição de gramado, mas o firme fundamento das coisas, Marcelo, é que todos irão jogar. Se eu estiver jogando num gramado ruim, o adversário também vai estar jogando, ele está contra mim. Ele é meu adversário naquele momento. Se eu estiver jogando à noite, por exemplo, e tiver numa iluminação ruim, o adversário também vai estar em igual condição. Ou seja, é uma segunda divisão, tem suas dificuldades, e quem tiver mais preparação para passar por essas dificuldades tende a se sobressair. Sobressair numa segunda divisão é conseguir o acesso, no caso, uma das 2 vagas, Marcelo. É isso aí. Então hoje o Itabuna tem 29
jogadores no elenco. É um elenco pronto, Marcelo, é o número exato, para muita gente é o número exato, mas é o número suficiente, talvez exatidão não seja a palavra, mas suficiente sim. É o número suficiente para que se faça uma campanha de conseguir o êxito maior, que é o título. Claro que, volto a repetir, o objetivo é subir. Mas se você subir conseguindo o título, melhor ainda, Marcelo. É isso aí. Então, portanto, aí o treinamento, né, da equipe do Itabuna em Salvador, aí é no CT2. Esse CT aí fica no alto, logo na entrada realmente, ali quem passa por aquele portão para ir para o estádio. Né? Então fica na parte de cima, é mais um centro de treinamento do Vitória. Aí são 3 campos de futebol, né, onde o Itabuna está treinando, já avisando a sua estreia dia 30 contra o Fluminense em Feira de Santana. Ou seja, o Fluminense na tabela está fora, mas vai jogar em casa. Sim, vai jogar em casa, isso. Vai jogar em casa porque também é um campo maravilhoso, Marcelo. Joia da Princesa. Um tapete que não dá para reclamar. Eu, sinceramente, era o campo que eu mais gostava de jogar. Em termos de gramado, Marcelo, piso, era o gramado que eu mais gostava de jogar depois do Itabunão. No Campeonato Baiano, quando jogávamos, era o gramado que eu mais gostava. Quando íamos jogar em Feira de Santana, você poderia até perder pela técnica, mas não ia perder por defeito no campo, não. O gramado maravilhoso de Feira de Santana, um campo que realmente oferece condição para o atleta demonstrar, apresentar toda a qualidade técnica que ele tem, Marcelo. Eu acredito, Black, que com relação à renda, né, o Itabuna já estreia aí com um dinheirinho bom no caixa, né? Um negocinho, é importante. É melhor pingar do que secar. A torcida, por menor que seja, por menor que esteja no estádio, tende a ser normalmente do Fluminense, o time da casa. Mas eu tenho certeza que o torcedor, quando pensa em ajudar a equipe com o seu grito, nas arquibancadas, obviamente, com sua força financeira, pagando ingresso para ir lá torcer, ele não pensa em estar pagando ou vou deixar de ir para não pagar para o adversário. Ele pensa em ir para dar sua força, sua parcela de contribuição, emanar sua energia positiva para o seu time, para o time que ele torce, para o time que ele quer que consiga os objetivos da competição. Então, eu acredito que o torcedor do Fluminense, ele não vai se hesitar em ir ao estádio, porque a renda ficará supostamente para o visitante, sendo que ele é o dono da casa, propriamente dita. A casa é do Fluminense, tende a conseguir boas coisas na arquibancada, porque o torcedor pensa em o time conseguir bom resultado dentro do campo, Marcelo. Então hoje 22, faltam apenas 8 dias. Mais conhecido como uma semana, mas que não são 7, né? São 8 dias, São 8 né? dias. E a semana só 30. Tem 7. Meio de semana, quarta-feira, abertura realmente do Campeonato Baiano da sua Série B. Ô, meu querido Cássio, que não é goleiro, mas que é meu atacante de beirada, me traga aí já imagens da equipe do Grapiúna Atlético Clube, que ontem realizou um jogo treino contra o Sub-20, venceu 2-0. Ali foi o pessoal na oração, né, antes da partida, ali já o aquecimento, enfim. Lá no campo do Estádio Municipal, na cidade de Barro Preto, onde acontece realmente a preparação do Grapiúna, Black. Ah, Marcelo, aparenta ser um campo bom, viu, Marcelo? Verdade. Não vou falar que é verde, porque a gente não é daltônico, né? A gente tá vendo, né, Marcelo? E exatamente, grama, normalmente, é verde. Se não tiver seca pelo clima, tempo de sol, ela vai estar bonita, como tá aí realmente, verdinha, bola rola tranquila. Eu já tinha informações de que o campo de Barro Preto era esse tapete que realmente é. Às vezes precisa dar uma cortadinha na grama, mas isso é questão de quem está no comando da pasta, da secretaria, no caso, da cidade, na Secretaria de Esportes do município. E eu só tenho boas informações de quem toma conta do esporte de Barro Preto. E essa boa informação, vindo aos meus ouvidos, passa para os meus olhos, porque eu estou vendo o campo bem cuidado. Então é um campo que dá condição para o atleta treinar. E às vezes, Marcelo, quem pisa é que sabe, quem está pisando é que sabe, no gramado. Mas às vezes é melhor que você treine no campo com a grama alta, que você vai ter que dar uma outra força para o passe, vai ter que dar, às vezes, uma altura na bola que não precisava se a grama estivesse baixa, vai ter que correr diferente, vai ter que treinar mais, se tiver molhado, mais ainda. Por quê? Porque a grama alta, o passe fica dificultoso. O passe tem que ser mais forte, senão ela para antes de chegar no seu companheiro. Porque a grama, a altura da grama, impede que a bola chegue com determinada força que você deu, fazendo você perceber que tem que dar mais força. Dando mais força na bola,
naturalmente você exige mais do seu condicionamento físico, da sua musculatura. E treinar num campo de grama alta, quando nas vésperas do jogo você corta a grama, aí você percebe como tá bem de perna o seu time. Bem de perna, falamos no futebol, bem fisicamente. Então, se treina na grama alta, nas vésperas do jogo, corta a grama, deixa baixinha, os jogadores tendem a voar naquele campo, Marcelo. 3-0, o resultado é menos que importa aí nesse caso, né, Black? É o menos que importa, Marcelo, mas é bom que se ganhe. Ah, mas foi contra os meninos. O Sub-20 não tem menino. O Sub-20 são homens de 20 anos, 19 anos e 18. Alguns mais novos, entendeu? Mas não tem menino ali. E eles vão pro corpo a corpo, choque físico mesmo, como vão com o profissional, como vão com eles, tipo, 18 contra 18 anos. Porque a diferença, a disparidade, ela não é grande de um homem de 18 para um homem de 21. E tem de 21 no profissional. Tem de 20 no Sub-20 e tem de 21 no profissional. Qual a diferença física? Praticamente nenhuma. E às vezes, o de Sub-20 com 20 pode ser mais forte fisicamente do que o do profissional de 21. Depende do biotipo dele, da genética dele. E o que diferencia nessa hora não é quem é mais forte fisicamente, e sim quem é mais forte mentalmente, porque às vezes você dribla com a mente, tira o corpo da jogada e o fortão passa e você fica com a bola, já que o objetivo é ficar com a bola, o que chamam de finta de corpo. Mas fora isso, Marcelo, o Grapiúna tá assim, fazendo os treinos bons, eu já soube. O Grapiúna está sim já fazendo amistosos apenas com uma semana de trabalho físico intercalado com bola, que é o trabalho técnico, e é uma coisa boa. É bom ver essa evolução em tão pouco tempo e tomara, Marcelo, que essa evolução ela acelere para que possa fazer o Grapiúna um campeonato bom também, almejando o acesso, Marcelo. Olha, o Grapiúna faz sua estreia no dia 30 também, no estádio Mário Pessoa, diante da equipe do Leônico. Esse jogo está programado no campo do Grapiúna. Agora, fiquei preocupado ontem. Sim. Já que eu falava também ontem aqui que o Barcelona, né, o presidente do Barcelona, o Wellington Cel, ele investiu e deu uma melhorada no Mário Pessoa. Sim. E que o Corpo de Bombeiro foi na quinta-feira lá, fez alguma vistoria e teria liberado o Corpo de Bombeiro. Mas aí falta ainda a Federação Baiana, falta ainda a CBF. E eu falava aqui que com a liberação do Bombeiro, o Barcelona iria jogar lá a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas já recebi aqui a informação ontem mesmo, após aqui o programa, que o jogo do Barcelona, a segunda partida do Barcelona pela Série D, será em Porto Seguro e não em Ilhéus. Não é? Inclusive, eu procurei hoje na rede social do Barcelona e já tem lá, inclusive, colocado que o Barcelona de Ilhéus vai atuar contra, ou seja, o Lagarto, né, na cidade de Porto Seguro. Lagarto que é de Sergipe. Sergipe, né, na cidade de Porto Seguro. Então, quer dizer que ainda o Mário Pessoa não está liberado. E com isso fica a preocupação também com relação ao Grapiúna, que já se divulgou que o jogo do Grapiúna com o Leônico seria, ou será, no Mário Pessoa, Black. Olha, Marcelo, então a Federação Baiana, que é o órgão que organiza esse campeonato diretamente, deve ter embargado por alguma coisa. Porque quando o corpo de bombeiro vai ao estádio fazer as vistorias, é a pedido da Federação Baiana, para ver se tem condição ou não. Por quê? Porque o corpo de bombeiro manda um laudo para a Federação Baiana, para que liberem ou que não liberem, dependendo do laudo, dependendo do que vai ser escrito ou laudado pelos bombeiros, pelo corpo de bombeiro. O órgão que é o responsável por ver se tem condição ou não. Se a federação embargou por quê? Porque está mudando de local o jogo, então embargou. Exatamente, está aqui, ó, dia 26, 4 da tarde, Porto Seguro, Barcelona e Lagarto Futebol Clube. Se mudou de estádio, se mudou de cidade, é porque alguma irregularidade o bombeiro viu e não aprovou. Não aprovando, o Corpo de Bombeiro tem 100% de razão, porque está preservando a saúde, a integridade física dos seus torcedores. Dos seus torcedores que eu me refiro, o torcedor que vai ver o futebol. Seus é do futebol. E aí, se o bombeiro embargou, Marcelo, quem somos nós para discutir o contrário? É melhor que a diretoria da equipe do Grapiúna já se movimente para ver essa situação com relação ao jogo deles, né, na estreia do Campeonato Baiano, tá certo? Um abraço ao Paulino, que é supervisor do Grapiúna, acompanhando nesse exato momento aqui o TVI News Esportes pela sua TVI.
Meu querido Cássio, vira a página. Vamos falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, que jogo, hein? Arena Fonte Nova, até os 56 minutos. Bahia 0, Ceará também 0, quando aconteceu o pênalti. Olha só os lances do jogo de ontem, aí já no segundo tempo. Olha o lance do pênalti ali, Black. O que é que você acha? 56 minutos do segundo tempo, né, Marcelo? Ou seja, últimos minutos do acréscimo, que o juiz deu 9 minutos de acréscimo. Olha o lance aí. Olha, Marcelo, na verdade o atacante do Bahia deu uma atrasada na passada dele inteligentemente. Eu achei que houve o toque, mas ficou muito interpretativo. Tanto que o árbitro, ele de imediato, ele não chamou. Ele foi no o árbitro, além de não ter pedido para ele ir no VAR, ele também não confirmou dentro do campo com os olhos nus. Ele não confirmou o gol, não confirmou o lance do pênalti. Então ele não confirmou porque ele tinha visto e sabe, o VAR vê melhor que eu. Se houve alguma coisa que eu não vi, o VAR vai me chamar. E assim aconteceu. O VAR também tinha dúvidas. O árbitro não viu, por isso não deu. O VAR chamou e ele, humildemente, porque tem faltado humildade nos árbitros para mudar a sua concepção, a decisão do campo. Ele foi ver e ele constatou, Marcelo, que a segurada que o jogador do Bahia deu no ataque foi tocado sim. Ele foi tocado na panturrilha. Na verdade, na passada que ele deu, ele tocou na panturrilha do defensor. E aonde é que entra aí, Marcelo? O defensor já levantou a mão dentro da área, já foi tipo, se desculpando. Por que você vai se desculpar se você não tem culpa? Quando você automaticamente levanta as mãos, tipo, opa, não fiz nada, é porque você sabe que fez. O futebol entrega a você em certas coisas que só quem vive, quem convive e quem sente ele na pele sabe dos macetes, dos detalhes. São os detalhes que quem nunca jogou não vai saber. É nessas horas aí que se passa quem pensa que sabe. Então, Marcelo, foi pênalti sim, é interpretativo. Eu também, se tivesse visto, eu daria, se eu tivesse visto no VAR, até porque nós em casa, nós temos a chance de ver, rever e rever de novo o lance quantas vezes quisermos e tirarmos nossas próprias conclusões. Na minha conclusão, eu daria o pênalti sim, independente de quem é o adversário, independente de quem foi o jogo, independente de quem em casa, geograficamente falando, está sendo o jogo. O lance sendo avaliado, o lance sendo analisado, eu daria o pênalti, Marcelo. No momento ali do lance, né, sem o árbitro ter ido lá, realmente confirmar no VAR. Sim. Lance rápido, eu acho que ele olha assim, bom, 56 minutos já tem aqui, rapaz, 0-0 é melhor. Tem quem pense isso, Marcelo. Inclusive, estou falando, Marcelo, como profissional, sem clubismo. Eu não trago clubismo para aqui, para trás das câmeras, nem para frente das câmeras. Marcelo, outras partidas já teve pênalti mais escandalosos e não foram dados. Mas aí depende muito de quem está apitando e principalmente de quem está jogando. Tem árbitro que não dá um pênalti desse contra muitos times do país. Não dá pela força da camisa do time, não dá pela força que ele não tem dentro do campo, não dá por uma série de motivos que ele não tem personalidade para marcar um pênalti desse. Mesmo ele vendo e os olhos dele falando foi, ele não tem coragem de confiar nos olhos, porque ele não confia na palavra, porque ele não se garante. Ele não é profissional aos extremos, ao ponto de falar, foi pênalti contra tal time, independente da camisa desse tal time. E aí, muitas vezes, o time considerado pequeno sai prejudicado ou deixa de ser beneficiado com uma coisa que seria benefício verdadeiro. Porque aí foi pênalti, ele foi olhar e ele viu, constatou que foi realmente, teve o choque. E você de costas, você é intocável. E há quem diga não, todo treinador passa por menino da base que a grande área protege o atacante. Você atacante, quando você entrar na área, todo o cuidado do defensor tem que ser triplicado. Porque ali ele não pode te tocar. Se ele tocar em você e você for ao chão, é pênalti. O árbitro dá se quiser, mas é pênalti. Porque a grande área protege o atacante. Você fora da área, você vai tomar um pontapé e é falta normal. E falta às vezes é gol, às vezes não. Mas o pênalti é para ser gol. Por isso é pênalti. Por isso, Marcelo, há anos atrás, narravam o pênalti penalidade máxima, que é o nome do pênalti. Verdade. Por que penalidade máxima? Porque você vai ser penalizado maximamente por alguma besteira que você fez. E nesse pênalti, normalmente se coloca o melhor jogador do adversário para bater o pênalti, que é para te penalizar, para te sentenciar, para te condenar com o gol.
Você vai tomar o gol de pênalti, porque dali era tido como quase que sem chance pro goleiro. Hoje já mudaram as coisas, já tem os estudos e tal. Aí você vai, o cara bate, faz o gol, pronto. Você foi punido por uma besteira que você fez. Aquele é o pênalti. Penalidade, penalizado maximamente. Penalidade máxima. Mas ali foi pênalti sim. O Bahia não tem nada com isso. O Bahia venceu por 1-0. Um jogo muito equilibrado, Marcelo. A equipe do Ceará vindo de bons resultados. A equipe do Ceará campeã estadual. Pedro Raul, seu centroavante, vivendo um excelente momento na competição. Teve algumas chances para fazer o gol também, não fez. O Bahia pegou um adversário difícil e que venceu. O Bahia precisava vencer. A primeira vitória dele, triunfo, como eles falam, do Campeonato Brasileiro. O Bahia que tem um time bom, poupou alguns jogadores ontem, pensando em Libertadores, mas é o planejamento do clube. Quem não sabe, contesta. Quem sabe, tem que obedecer, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. E principalmente, você quer garantir o seu. É melhor você garantir o seu do que dar ouvido ao torcedor e perder o jogo e perder seu emprego. E é o que você fala sempre. Hoje é melhor vencer do que empatar várias partidas e ficar lá embaixo. O Bahia era o penúltimo colocado, hoje já está na 13ª colocação. E é melhor você perder do que empatar demais, Marcelo. Também, verdade. É melhor você perder 2 e ganhar 1 do que empatar 2. Empata 2, você perde 4 pontos ou você ganha 2? Vamos ver como é que a gente soma aqui, entendeu? Mas se você perde 2 e ganha 1, 3 pontos. Empatou 2, 2 pontos, ganhou 1, 3 pontos. É melhor você ganhar 1 do que empatar 2, porque você ganha 1, faz 3, empata 2. Ah, mas eu não perdi. Mas perdeu ponto, não perdeu o jogo, mas perdeu ponto. E dependendo de onde foi geograficamente, você perdeu 4 ao invés de ganhar 2. Mandaram aqui pra você, viu? Vem. Lá vem. Mandaram aqui pra você. É alguém daquele grupo lá? Não, é aquele grupo. Daqui a pouco eu vou dar um recado pra aquele grupo. Que tá ligado aqui, o nosso Irã. Mandaram aqui pra você. Avisa meu amigo Nino Black. Sei que ele jogou no Vitória, mas o Bahia ontem foi triunfo. Triunfo. Pronto, triunfo. Veio de Salvador. Isso é coisa de Eberson. O Eberson. Isso é coisa de Um abraço, grande Eberson. Triunfo. Eu falei, triunfo, aqui, como eles dizem lá. Eu sei que ele jogou no Vitória, beleza, mas o Bahia ontem foi triunfo. Então, um abraço aí, grande Besso, tá acompanhando a gente. Diz que esse horário é lá no refeitório, né? Reservado para pegar o rango e assistir nós. Exatamente. Para ver as coisas aqui de Itabuna. É gente inteligente que assiste a gente em qualquer lugar do Brasil, Marcelo. Verdade. Cássio, vira a página. Hoje tem rodada da Libertadores. 2 brasileiros em campo, hein? Flamengo e Internacional. Já me traga aí os jogos de hoje pela Taça Libertadores da América. O Flamengo, que eu já quero aqui também pedir a você, empatou sábado com o Vasco da Gama. O que você achou rapidamente? Jogo bom, Marcelo, o Flamengo absoluto o tempo todo. O Vasco chutou uma bola na trave e chutou mais algumas poucas. O Flamengo, no frigir dos ovos, mereceu vencer pelo volume de jogo. O Flamengo é um time indiscutivelmente melhor do que o Vasco. Mas o melhor se constata dentro do campo, Marcelo, fazendo ser melhor para os olhos do povo e para o placar. O Flamengo não foi capaz de mudar o placar. E há quem diga que o goleiro do Vasco foi o melhor em campo. O goleiro, assim como qualquer profissional de qualquer segmento, ele é contratado por ter qualidade. Quem não tem qualidade não se estabelece. Qualidade e competência. O goleiro do Vasco está ali porque é profissional e o Vasco soube escolher seu profissional para pegar no gol, para sua posição de goleiro. Ele está ali e ganha para aquilo. Em compensação, o Vasco chutou pouco, mas uma das poucas que o Vasco chutou, ela foi na trave, ou seja, passou pelo goleiro. Foi a trave quem parou a bola. Então, supostamente, o Vasco levou mais perigo de fazer o gol propriamente dito do que o Flamengo. Porque o goleiro tá ali para pegar, pegou. E o do Flamengo também tá para pegar e não pegou. A bola passou por ele e bateu na trave. Claro que a trave também é do goleiro, deu sorte mais o Flamengo na trave parar a bola do que o Vasco em o goleiro defender. Simplesmente isso. É o que eu falei aqui no sábado para uma pessoa que falou: se não fosse o goleiro do Vasco, sim, o Flamengo é goleado. Mas o goleiro é para quê? Tá ali para isso, ser contratado e ganha para aquilo. Exatamente, né? O goleiro só tem valor se for bom. E o do Vasco é. E sobressai mais o goleiro de um time frágil. O Vasco tem um time ainda em formação, queira ou não queira. O Flamengo tem uma equipe consolidada e um elenco muito forte. E o Flamengo mereceu ganhar, indiscutível. Mas não ganhou. É futebol. Assim como também lá no Sul, o Inter merecia ganhar e não ganhou. É futebol, gente. Clássico, a palavra clássico, a história muda a concepção do jogo e muda o comportamento da equipe que ontem era fraca para jogar um clássico hoje. Ela vem fortificada, fortalecida e sabe que a palavra clássico leva um peso no resultado. De contrapartida, a que está como absoluta, como
vai ganhar com facilidade? Dificilmente ganha. E quando ganha, encontra dificuldades dentro da partida por ser clássico, histórico, tem que respeitar. Black, hoje pela Libertadores o Flamengo enfrenta o LDU fora de casa. Dificílimo. Um jogo difícil, hein? E o Internacional recebe o Nacional jogando em casa na Beira-Rio. Nacional do Uruguai. Exatamente. Olha, Marcelo, duas equipes tradicionais brasileiras em competições internacionais. O Flamengo acabamos de falar e o torcedor brasileiro sabe o que é o Flamengo. O torcedor mundial sabe o que é o Flamengo. O Flamengo é uma equipe muito forte, um elenco bem montado, bem escolhido a dedos e que quem jogar vai suprir a necessidade daquele que se achava titular ou que é titular na escalação de um outro torcedor. Mas o Flamengo tem sim condições de fazer um bom jogo, é na altitude. O Flamengo tem todos os aparatos preparados para a altitude. Alguns jogadores não irão viajar por questão de saúde, realmente. Mas o Flamengo tende a fazer um bom jogo. É um jogo difícil contra a LDU em Quito. Tomara que tenha o Flamengo o resultado que precisa ou que mereça dentro do campo. Com relação ao Inter, é um time que vem de uma batalha no Grenal. E também desejo boa sorte ao Inter, que é arrumado, que tem, para mim, o melhor camisa 10 do país em bom momento, chamado Alan Patrick. É isso aí, pela Copa Sul-Americana, vira a página, Cássio, traz aí pra nós os jogos de hoje pela Copa Sul-Americana. Tem também brasileiro em campo hoje, é ele, né? O time que tem estádio no Rio de Janeiro, que é o Vasco da Gama, esse mesmo, que recebe o Lanús. Que é mais conhecido como Vascão, campeão de tudo, inclusive. Verdade. É. E já tem torcedor aqui em Itabuna, sim, daquele grupo, querendo contratar o goleiro do Vasco. E ele falou que não vai. Não vai porque só pega em time que tem casa. Tem casa. Inclusive no Brasil é o único país que um time joga sem ter campo próprio. É só no Brasil que acontece isso. Mas vai fazer o quê? Vai botar isso aí depois, viu? Aqui no Brasil botar. é o único país que o time joga sem ter casa é o Brasil. De verdade. Em outro lugar não existe, não. Complicado, hein? Entendeu? O time de Marcelo vai jogar em casa. Onde é a sua casa, Marcelo? Ah, não tenho, não. Não tem estádio. E quer jogar em casa como se você não tem casa? Complicado, realmente. Então, Vasco e Lanús hoje. Jogo dificílimo, Lanús um time tradicional, argentino. Acima de tudo é argentino, Marcelo. Aí já é outra briga. Então é jogo difícil, jogo brigado. O Vasco tem um bom retrospecto em São Januário, não podia ser diferente, mas é futebol. O Lanús é perigosíssimo, Marcelo. É isso aí. E ali tem os jogos também de hoje, né? Devido ao tempo, nós estamos mostrando aí, destacando apenas aqui o time brasileiro, que é o Vasco, jogando hoje no São Januário contra o Lanús. Black, vou deixar para amanhã. Eu recebi a informação hoje. Sim. Que vamos ter uma debandada aqui de Itabuna, de árbitros, para ligas da região. Beleza, regionais. Exatamente, que está tendo uma intriga, sim, né, na arbitragem de Itabuna. E tem uma pessoa que está concentrando apenas alguns árbitros e deixando outros de fora. E eu tive a informação hoje pela manhã que esses árbitros muito conhecidos da cidade, né, já árbitro de Campeonato Baiano, até municipal, sério, estarão indo se filiar nas ligas da região, o que é lamentável, né? Eu não estava sabendo disso até então, nesse momento, eu te juro, mas estava na minha cara de surpresa. Então, vamos procurar nos informar melhor para poder informar você, que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI. Afinal de contas, são 20 anos de sucesso, porque passamos a credibilidade para você com a informação certa. É verdade. Final de programa, Black. Tamo junto, Tino. Olha, eu vou no camarim, viu? Sim. No camarim. Ah, e você? É. Vou no camarim. E o jogo dia 26? Ah, sim. Quem não paga não vai. Olha, dia 26 tem o jogo da comunicação no Clube da Alzeme. Por enquanto só tem um time. Lá tem uma relação de 34 pessoas. Só 6 da Guarda Graça. Só é chegar junto, tá garantido. Tá garantido. E outra o negócio coisa, é chegar junto, né? Sem a pulseira, fica na portaria. Não vai passar catraca. Fica na portaria. Mas daqui a pouco eu vou falar disso aqui no Cidade Alerta. Eu já perturbo no grupo. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Marcelo. Se Deus quiser, estaremos de volta aqui para fazer mais um TV Esporte News para você. Você que é gente inteligente, que assiste a gente em qualquer lugar dessa cidade, Brasil e mundo através da internet. E aí, o Alerta Cidade, hoje é com nós. Só vou aqui no camarim me produzir. Daqui a pouquinho a gente volta com muita denúncia. Vai o quê? Hoje, inclusive, teve quebra-pau ali na Manuel Chaves. Daqui a pouquinho eu trago tudo para você. Vai no camarim fazer o quê, Marcelo? Hã? Vai no camarim o quê? Me produzir. Não é? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Só pra fazer essa resenha no final.